Fala, Pardi, professor Júlio na área, e hoje a gente vai falar sobre essa edição aqui, ó, Tex Especial de Férias, número 10, A Patrulha Perdida. Cara, é uma história sensacional. Essa história começa, cara, com um resgate dos índios na neve, né? O Tex, o Carson, né, estão buscando os rapazes que se perderam, junto com o Jack Tigre e o Kit Wheeler, na neve, né? São índios mais novos que se perderam da aldeia com rebanho. E aí, cara, acaba que o filho do Tex, o Kit, né? Como pode ver na cena aí, ele acaba acenando que encontrou os meninos, né? E eles comemoram e tal. E resgatam dois jovens da tribo que estavam perdidos com o rebanho. E uma parte do rebanho foi perdida e tal, né? E aí, enquanto eles estão, né, conversando, o que te avisa que o Jack Tigre já estava montando um acampamento para eles, né? Os jovens já estavam se aquecendo, porque pegaram muita neve, passaram no frio, né? O índio sempre tem poucos agasalhos. Nessa situação, eles já estavam, né, bem... Estava bem crítica, assim, eles estavam muito frio e tal, então acolheram eles ali. Bom, nisso que eles estão batendo papo ali, se organizando, né, para ficar nesse mini acampamento, né, eles escutam barulho de lobos uivando, né, né, vem que os lobos vão tentar atacar eles no acampamento. Bom, para variar, eles acabam espantando esses lobos aí com alguns tiros, assim, né, e não se preocupam muito. Os lobos vão embora e não atacam eles. Daqui a pouco, eles estão ali tomando aquele cafezinho tal e coisa, e eles escutam barulhos de tiros, né? E o Tex, muito curioso, né, acaba indo ver esses tiros aí. Então acaba indo lá o Tex, o Jack Tigre, o Kit e o Kit Carson, né? Vai os quatro pares, né? Enquanto isso, fica os índios ali cuidando do acampamento. E eles sobem uma colina lá para ver de onde vem esses tiros. Bom, quando eles estão descendo a colina, eles encontram alguns soldados, cara, sendo cercado por vários lobos. E aí, né, já tinham matado dois, mas aqueles lobos estraçalhar aqueles soldados. E eles intervêm assim, bem a tempo, né, dando alguns tiros também, e acabam espantando, né, aquela matilha de lobos, correndo com eles e salvando os caras. Bom, esses caras acabam ficando agradecidos, né, porque comemoram que os lobos foram embora e tal e coisa. E aí eles pegam e troca uma ideia ali com o Tex, dizendo que eles são de um forte que está sendo construído ali, né? Que eles estão indo em direção a um forte que está sendo construído ali, um forte novo, que eles têm uma missão, tal e coisa. E aí o Tex acaba convidando esses soldados para ficarem no acampamento deles, né? Que aí fica mais tranquilo, fica mais seguro todo mundo no mesmo acampamento do que aqueles 3 soldados ficarem ali e aquela matilha de lobos voltarem de novo, né? E aí, claro, os caras aceitam de imediato, né? E vão todos pro mesmo acampamento lá conversar. Bom, conversando nesse acampamento, o Tex fica curioso, né? O que os caras estavam fazendo ali no meio da neve. E aí acaba descobrindo que estão construindo um forte novo próximo, né? E ele fica intrigado porque é muito próximo no caso da reserva, né? E não era para ser feito nada muito próximo da reserva, segundo lá um acordo que tinha, né? Que existia dos índios com o governo. E aí ele fica curioso e vai conhecer, vai saber o que está acontecendo, né? Então eles combinam com o pessoal lá, né? Bate um papo e resolve no outro dia, né? No dia seguinte, sair o Tex e o Kit Carson em direção ao forte, enquanto o Kit Wheeler e o Jack Tigre, aliás, desculpa, vai o Tex e o Jack Tigre pro forte e o Kit Wheeler e o Kit Carson vão cuidar das atividades
da tribo deles lá, né, da reserva indígena. Bom, se separam lá, né, como pode ver na cena aí, sai um pouco para cada lado, e o Tex e o Tigre saem junto com os soldados em direção a esse novo forte. Bom, cara, no caminho, né, eles vão batendo um papo, tal e coisa, o Tex tenta entender o que está acontecendo, mas no caminho acontece uma avalanche, né? Inclusive o Tigre avisa o pessoal para tomar cuidado, tal e coisa, que estava vindo desabando alguma coisa, né? Um desabamento de pedras, eles conseguem se salvar, né? Conseguem se salvar desse desabamento, o Tex quase toma com uma rocha por cima, mas consegue se safar também, né? E aí saem dali e segue a viagem deles já com o Tex já meio desconfiado, né? O que pode ter acontecido, né? Um desabamento de repente, assim. Bom, o Tigre nesse momento ele avisa o Tex que viu alguma coisa, né? O que não fica bem claro na leitura naquele momento. Bom, eles seguem a viagem, né? Conversam, tomam uma risada, tal e coisa, e segue a viagem de novo, né? Em direção ao forte, né? Bom, quando eles estão quase chegando, né, no forte, um pouquinho antes, quando tem que atravessar um rio, eles acabam sofrendo uma emboscada, né? Nessa emboscada acabam morrendo 2 soldados e o sargento desses soldados, né, ele fica ferido, né? O Tex consegue, né, se safar, como sempre, né? Pula do cavalo, se esconde numa pedra e nesse momento, como o Tigre tinha se separado do Tex, né, e tinha contornado a montanha porque já desconfiava que tinha alguma coisa, que foi o que ele tinha falado em off pro Tex antes, né? Ele consegue chegar por trás desses caras, né? Quando o Tex está quase sendo pego ali, tá numa troca de tiros com os caras, o Tigre consegue chegar nas costas desses caras, né? Que acabam reagindo e o Tigre mata todos eles, né? O Jack Tigre enfurecido consegue matar os 3 caras que estão atirando nele ao mesmo tempo, né? Sem tomar um tiro, né? Que é incrível. O Tex vendo isso, sai do esconderijo deles, ainda tem um ali que tomou o tiro, mas acaba caindo. E nisso eles vão ver os soldados mortos, né? Eles descobrem, como eu disse, que o sargento ainda estava vivo, né? Ele tinha tomado um tiro no ombro e aí a bala atravessou o ombro dele, então ele estava ainda em condições de falar. Bom, nesse momento o Tex começa a apertar esse cara. Por quê? Teve a avalanche, né? Que o Tigre já tinha notado que tinha sido alguém que tinha feito, tinha avisado pro Tex, tanto é que ele se separou do grupo e conseguiu chegar por trás dos caras, já tinha uma noção disso. E em seguida a emboscada pelos mesmos caras. Bom, esse tenente revela, cara, que ele tá indo falar com o irmão dele, que o irmão dele construiu uma arma, né? O nome do irmão dele era o George Morrow, tá? E ele é um tenente. E esse tenente George Morrow, ele conseguiu inventar um tipo de rifle de repetição, que atira muito mais balas por segundo e tal. Só que ele ofereceu para o governo dos Estados Unidos, que inicialmente tinha se agradado, mas que depois, por uma questão política, como existia um outro fornecedor de armas muito importante, eles acabaram desistindo, né? E esse fornecedor de armas não tinha interesse que essa arma fosse desenvolvida pelo exército, porque eles forneciam, ganhavam muito dinheiro desenvolvendo essas armas para o exército, né? Bom, o que acontece? Sabendo disso aí mesmo o Tex quer ir no forte para ver o que está acontecendo, para conversar, porque ele descobre que esse sargento, ele é irmão desse tenente. E ele está indo avisar o irmão dele, está levando uma carta que o exército desistiu, né? Desistiu de desistir, quer dizer, o exército tinha desistido da arma dele e voltou atrás, resolveu fazer a arma. Só que como ele já estava nesse forte exilado, né? O irmão dele tinha que avisar ele para ele voltar, para voltar o projeto da arma. E essa emboscada foi justamente a mando dos caras dessa companhia para essa carta desse sargento não chegar no forte,
né? Então o Tex conversando com o cara durante horas ali, machucado, ele descobre toda essa situação, que ele tem que ir lá falar com o irmão dele para reativar essa arma para o exército. Essa é a missão dele, né? Bom, o Tex e o Tigre, né? O Tigre acaba, como os cavalos do Tex morreu, o Tigre vai resgata os cavalos dos bandidos que eles mataram ali, que tinham emboscado eles, e eles vão em direção ao forte, né? Levando o sargento para poder se recuperar lá e conversar com o irmão do sargento. É um forte novo que está recém em construção, né? E quando eles chegam, né? Quando eles chegam, os caras até se assustam e correm, pegam as armas e tal, porque não sabe, vê o índio, né? Vê o Jack Tigre, vê uma pena, os caras já enlouquecem e já pegam a arma, não sabe o que está acontecendo. Mas aí quando chega perto, até que se apresenta, os caras se acalmam, aí ele mostra o sargento baleado, que já vai direto para a enfermaria, e pergunta pelo irmão desse sargento, né? Que é esse cara aqui, que é difícil de decorar o nome, que é o George Morrell, um tenente. George Morrell. Bom, eles descobrem que esse tenente, né, ele se desgostou com essa história da arma deles não ser aceita pelo governo, ele se dedicou muito nesse projeto, tal e coisa. E aí ele se desgostou e entregou uma carta de demissão, né, para o sargento que estava não o sargento irmão dele, mas o sargento que estava no local, no comando ali do forte, e foi embora, saiu, né. O Tex inicialmente tenta apertar esse sargento, mas não consegue descobrir para onde foi esse tenente. Bom, o Tex pede para passar aquela noite ali, já sabendo, né, pelo sargento que tinha chegado 3 forasteiros e estavam ali alojados. Bom, nesse momento o Tex já sentiu a maldade. Sentiu que esses 3 caras provavelmente eram amigos dos caras da emboscada e chegaram direto ali no forte para pegar esse tenente, para matar esse tenente, provavelmente, ou para intervir de alguma maneira se os caras da emboscada não tivessem sucesso. Bom, os caras que estavam no alojamento, né, viram alguém se aproximando, já ficaram meio assustados, tiveram uma conversa ali, pá, nos pegaram, não nos pegaram, o que será que é? Será algum curioso? Será alguém que só vem dormir aqui? Bom, chega o sargento, né, com o Tex, dá boa noite, aquela história toda, avisa que vão dormir ali juntos e tal. Mas o Tex não se aguenta nesse momento e começa a dar um aperto nos caras, né? Começa a jogar aquelas charadinhas, aquelas coisas, até que, né, chega um ponto que ele diz que os caras vão ter problema, porque cruzou com os amigos deles, parará, e aquela história toda. Os caras tentam dar uma desculpa e não dá muito certo. Bom, moral da história, um dos caras não se aguenta disfarçar, né, dizer que não tem culpa, né, e saca a arma. No que ele saca a arma e atira, né, o Jack Tigre, né, nessa edição o Jack Tigre tava enlouquecido, né, tava matando todo mundo. Já mata esse cara de primeira, se atira no chão, desvia e mata, e o Tex liquida com os outros 2. No final, os 3 caras que estavam lá, né, vão pro beleléu, eles matam os 3, né, os caras do forte acabam escutando os tiros, né, sem saber o que estava acontecendo lá dentro, né, numa peça, todo mundo tiroteia, né, e se aproximam do local, mas aí o sargento avisa que já está tudo resolvido, tal e coisa, aquela história toda, e que os caras já estavam liquidados, né. Bom, o Tex resolve no outro dia sair em direção desse tenente, né. Ele vai em direção a esse tenente porque ele precisa trazer esse tenente de volta, né, para avisar a questão dessa arma, que o governo tem interesse de produzir essa arma, né? E ele também até que fez isso como promessa pro irmão dele que tomou o tiro, o sargento, né? Então eles combinam, ele dá um aperto no sargento local que acaba revelando pro Tex que esse tenente, o George Morrow, ele foi para uma cidade clandestina que fizeram um lugar na fronteira entre Estados Unidos e México, mas que não sofria lei nem de um lado nem do outro, que ela estava num local tão escondido que nem o governo dos Estados Unidos intervia ali e nem o governo do México. Era um local assim de bandidos ali que se organizaram e fundaram uma cidade, né? Um local meio fronteiriço ali. Bom, descoberto isso, né? O Tex e o Tigre eles saem atrás do tenente nesse local aí, né?
né, sair atrás do tenente nessa cidade, né, já se cuidando se ia ter alguma emboscada, alguma coisa, mas eles conseguem chegar, né, chegam na cidade e a primeira coisa quando eles chegam na cidade é, molhar a garganta, né, com uma cervejinha no salão, né. Geralmente o salão dessa cidade era bem rústico, né, chamado Pequeno Paraíso, né, o nome da cidade. Eles chegaram no Pequeno Paraíso e quem atendia no salão era o cara que fundou, né, um dos bandidos que fundou essa cidade, né. Então, né, eles deixam os cavalos ali para ser cuidado por alguém, como sempre eles chegam na cidade, tem alguém que cuida dos cavalos e tal, né, dá uma graninha pro cara ali e vão direto pro salão, né, para tentar descobrir sobre o tenente. Bom, Tex e o Tigre do Salão, né? Geralmente é confusão na certa, né? Sempre tem alguém que tenta se aproveitar. Alguém tentou ali forçar com que eles pagassem uma bebida. E aí o Tex se fez de louco, tal e coisa, e acabou dando um chega pra lá no cara, né? Dizendo que ele não estava sendo convidado. Bom, o cara puxou uma faca pro Tex e, e aí o Tex não se intimida com faca, né? Tirou a faca do cara e meteu a porrada no cara. Bom, outro tentou se meter e o tigre também deu uma coronhada na cabeça do outro e já acuaram o pessoal que estava querendo se meter, né? Com alguns tiros assim para não matar ninguém, mas arrancando o chapéu de um de outro para dar um susto na galera, aquela coisa, vamos acalmar que senão a coisa o bicho vai pegar. Bom, o que acontece, cara? Sempre no final dessas confusão, o Tex resolve pagar bebida para todo mundo, né? Como na reserva Navajo eles têm uma mina de ouro lá, o Tex tem uma grana ilimitada, né? O Tex é muito rico por causa dos Navajos. Então ele sempre nessas horas, às vezes fica, da onde o Tex tira dinheiro sempre para pagar bebida no salão? Os Rangers que mandam dinheiro para ele? Não, essa grana o Tex tem porque existe uma mina de ouro na reserva Navajo, tá? Já foi revelado em outras edições do Tex. E então sempre tem, né? Sempre tem grana para o Tex poder se movimentar, né? Alguma coisa ele ganha dos Rangers, mas a grande parte da grana do Tex vem do ouro dos Navajos, né? E aí é aquele negócio, né? Um dos caras tentou ainda dar uma reagida, mas o Texas, né, acabou com a raça dele na hora, deu mais umas porradinhas, botou ele a pagar e pagou bebida para todo mundo e ainda avisou quando aqueles caras da briga acordassem que também podiam beber todo mundo junto. Bom, aí Tex pagando a bebida é aquela comemoração geral, né? O pessoal aí começa a puxar o saco dele e tal e coisa, e ele pergunta pro dono do estabelecimento onde estava o tenente, né? Que num primeiro momento não revelou, não quis saber, né, disse que não sabia de nada. Mas, né, e aí o Tex deixou pra lá, não quis insistir, porque estava chegando ali naquele momento, conhecendo o pessoal, né? E seguiram tomando a bebida, sentaram num canto do bar, onde eles conseguem ver o bar todo e não tomar nenhuma facada, nenhum tiro nas costas. Geralmente eles ficam encostados à parede num canto, né? Mas nisso entra uma mulher, né, dentro desse estabelecimento com um lenço amarelo, que é um lenço de soldado. E aí o Tex já sacou na hora, né? Que ela estava com o tenente, né? E aí nisso a mulher entra, pega um vinho e sai, né? Uma ou duas garrafas e o Tex já diz pro tigre, ó, vamos seguir essa moça que ela vai nos levar no cara, né? O tenente, dito e feito, sai atrás da mulher, né? Sai perseguindo ela até chegar numa casa, né? E nessa casa tá lá o cara já tá num porre só, já tá com uma outra lá dentro e chega a sair com as bebidas e tal. Ele já tá bem louco, bêbado. Mas aí o Tex e o Tigre chegam, né, nesse momento lá e dizem para elas, ó, vocês vão sair daqui que a gente precisa conversar com o tenente, né? Num primeiro momento, o tenente meio que tava bêbado, puxou a arma pro Tex. O Tex tirou dele numa boa, assim, né? Só chutou a arma da mão dele. Tentou dar o soco, o Tex desviou, o cara já tava bebum. Até que ele desabou, caiu numa mesa de bêbado e o Tex disse para as gurias, né? Ó, vocês saem daqui que agora nós vamos acordar ele e conversar com ele, né? Elas saíram até bem assustadas, né? E aí o Tex colocou o cara num coxo onde os cavalos bebem água, né? Tocou ele ali para ele acordar da bebedeira. Bom, acordou ele da bebedeira, tal e coisa, se apresentou, a coisa acalmou e aí ele começou a conversar com o cara, explicou
toda a situação do projeto dele, da arma, tal e coisa. Só que nesse momento, cara, esse cara revelou que tinha vendido esse projeto para os mexicanos. Porque como ali era uma cidade que eu falei que era uma fronteira, na fronteira com o México e os Estados Unidos, tinha acesso aos mexicanos. E ele vendeu para o exército mexicano porque ele estava indignado, né? Na verdade, ele vendeu em partes, né? Ele já tinha recebido uma parte do pagamento e ele, naquele momento, ele estava prestes a entregar esse projeto. Ele não tinha entregue o projeto ainda para os mexicanos que vinham para pagar a segunda parte, né? A segunda parcela desse pagamento e recolher o projeto, né? Bom, e o Tex conta toda a história, conta que o irmão dele estava ferido, estava no forte, conta da emboscada dos caras da companhia que vendia armas, que quis fazer uma emboscada pro irmão dele, matar o irmão dele para ele não chegar com recado, tal e coisa. O cara balança porque já tinha prometido para os mexicanos o projeto, né? Fica naquela, inclusive mostra pro Tex, ó, já me pagaram uma parte da grana e tal. Ele fica bem preocupado, mas o Tex convence ele a desistir. Quando o Tex convence ele a desistir, acaba aparecendo os mexicanos para pegar o projeto, né? Bom, o Tex e o Kit acabam se escondendo, né, dentro de atrás de uma cortina ali na sala do cara, né? E chegam os mexicanos para conversar e ele avisa para os mexicanos que quer desfazer o negócio, que se arrependeu, que não quer mais, tal e coisa. E os caras ficam indignados, né? Os caras ficam indignados porque já tinham pago uma parte. Ele tenta devolver o dinheiro, né? Mostra dinheiro, ó, tá aqui o dinheiro de novo, vocês podem levar, mas os caras não aceitam, né? A coisa começa a esquentar, os caras começam a xingar eles, tiveram trabalho de mandar grana, de lá, aquela história toda, né? Bom, qualquer pessoa fica indignada quando é um grande negócio, ainda mais um grande negócio do governo envolvendo uma arma, né? Muita gente sabendo, na expectativa, a indignação era normal. E aí, no momento, os caras acabam apontando a arma para o tenente, né? Nesse momento que a coisa começa a esquentar, que os caras estão pressionando o tenente, aí o Tex aparece junto com o Tigre e eles intervêm na jogada, né? Dão uma acalmada nos caras, tal e coisa, segura o ímpeto dos caras. Só que os caras, um deles tenta sacar uma arma e atirar. E aí, de novo, Tex e Tigre acabam matando dois caras, só que o chefe deles, o coronel, acaba fugindo, o coronel do exército mexicano, sai pela janela e foge. E aí eles já notam que tem problema, né, com esse coronel, né, porque provavelmente ele ia chamar o resto do exército, né. Então eles conversam, chegam à conclusão que não podiam sair da casa naquele momento, né, porque o exército mexicano ia fazer uma emboscada na casa, né. Bom, dito e feito, né, o exército mexicano acabou aparecendo ali, né, eles se prepararam já, prontos para entrar na casa, né, mais ou menos uns 20 soldados, tal e coisa, fizeram artilharia apontada para casa, montaram toda uma emboscada, né, abriram fogo contra a casa para acuar eles, né, mas eles foram resistindo àquele ataque, eles fizeram algumas tentativas de ataque, né. Numa delas eles estão tentando invadir a porta e o Tex abre a porta e consegue matar quase todos os caras que vinham com uma tora para poder invadir a casa. Volta para dentro da casa de novo e eles vão resistindo do jeito que dá, né? Nesse meio tempo o coronel manda chamar mais caras do exército que estavam na cidade, porque já tinha perdido muitos homens. E aí dá uma acalmada, né, nesse ataque. O Tex desconfia que eles iam entrar pelo lado da casa que não tem janela, que dá para um rio. Aí o Tex, percebendo isso, né, ele abre um buraco na parede para poder receber os caras que estão vindo pelo rio, né, por uma outra entrada, né, que estão tentando surpreender eles, né, e que também não dá certo. Não dá certo, porque o Tex já estava preparado com aquele buraco que ele acabou fazendo na parede, ele recebeu os caras a bala, os caras tiveram que voltar de novo. Bom, esse assédio dos mexicanos fica um longo tempo, ali eles tentando atacar e tal, né? O Tex chega até a tirar um cochilo no meio da confusão, porque eles deram uma acalmada para voltar ao ataque mais tarde, né? Ficaram cercando e deixando eles lá.
enquanto os mexicanos pararam para buscar um canhão, né? E até que eles buscaram um canhão e começaram a bombardear locais perto da casa, para não bombardear a casa ainda, porque eles ainda tinham interesse em pegar esses documentos que são o projeto do tenente. Só que a essas alturas o tenente já tinha queimado esse projeto para eles não ter acesso, porque se o Tex, o Tigre, o tenente morresse, esses mexicanos não iam ter acesso a essa arma, esse projeto dessa arma de jeito nenhum, já tinha sido queimado. Só quem sabia do projeto era o tenente de cabeça agora nesse momento. E aí, cara, quando eles estavam bombardeando, já estava ameaçando a bombardear a casa, que já quase não tinha jeito, cara, surpreendentemente apareceram os caras, os bandidos da cidade. Porque eles souberam que esses militares estavam com muita grana por causa do projeto e foram lá e ajudaram o Tex, o tenente e o Tigre, né? Atacando pelas costas esses soldados mexicanos, né? Porque eles, o que eles queriam? Eles queriam a grana dos mexicanos e a grana que estava com o tenente, que a grana, eles não estavam interessados no projeto, né, da arma, até porque eles não tinham como fazer essa arma. Eles queriam era a grana do pagamento do projeto da arma, né, tanto a parte que estava com o tenente como a parte que estava com o sargento. E aí, né, eram muitos bandidos, eles acabaram praticamente exterminando com os soldados mexicanos, né, exterminando com todos. E foi a salvação do Tex, do Kit e do Tenente. Bom, cara, moral da história, né? O Tex não concorda muito, que sabe que os caras são bandidos, mas eles acabam entregando para eles, né? Acabam entregando para esses bandidos a grana que eles tinham, né? E deixam por conta deles ali, resolver os mexicanos enterrar né, e fugir depois com a grana, porque a cidade, segundo eles, o exército mexicano ia acabar indo em peso ali na cidade para saber o que aconteceu. Então todo mundo indo embora da cidade ia acabar ficando deserta. Como foram eles que fundaram a cidade, eles iam pegar essa grana, iam embora e deixar a cidade à deriva. Tex entrega para eles tudo certinho, né? A grana, mas promete que vai cruzar com eles mais ali adiante uma hora e não vai ser tão amigável. Bom, a partir disso, né? A partir desse momento, eles conseguem cavalos e tal para voltar para o forte, né? E deixam esses caras lá. Bom, eles voltam pro forte, tudo certinho. O tenente volta a botar a farda dele, né? Quando chega no forte, ele conversa com o sargento, né? E o Tex sugere que o sargento que estava no forte rasgue aquela carta de demissão do tenente, né? E o tenente reencontra o irmão dele e aí, né? Eles se preparam para ir de volta, né? Em direção a sede do governo para poder negociar e produzir essa arma, né? Nesse momento eles acabam queimando a carta de demissão do tenente. O tenente volta a ser tenente, né? Tinha pedido demissão, mas como não tinha sido nada oficial, o sargento não tinha encaminhado, é como se essa carta não existisse, né? E eles voltam, né, para resolver essa situação numa boa. O tenente morre voltando a ser tenente, né? E complicando, né, essa companhia que a companhia que tentou né, fazer a emboscada por mão dele. Bom, essa história termina aí, cara. É uma história muito legal. É essa aqui, ó. De novo, vou mostrar a capa. Tex, a patrulha perdida, tá? Essa história, cara, ela é em preto e branco, tá? Eu mostrei para vocês aí cenas da história em cores, tá? Mas a edição dela original é essa aqui, né? É só a capa colorida e ela é toda em preto e branco, tá? Colorido, pelo que eu saiba, só existe digital, ainda não foi lançado em cores aqui no Brasil, essa história. Cara, a história é muito legal, né? Ela tem várias idas e voltas. Eu tentei resumir o máximo possível, mesmo ela sendo longa, deu quase meia hora de história. Mas muito legal, recomendo a leitura, tá? E se alguém tiver interesse, a gente ainda tem na Fanzine Store 2 unidades, tá? São as 2 últimas, porque é uma edição bem antiga. São novas, estão lacradas e estão prontas aqui para quem tiver interesse em ter no seu acervo. Muito obrigado e até a nossa próxima história. Valeu!